Pessoal, tudo certo? Eu sou Miguel Oliveira, sou atleta de fisiculturismo e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre um assunto muito importante, né? Que são exames laboratoriais, que é aqueles exames que vão estar monitorando a saúde do atleta através de coleta de sangue, né? Eu vou falar dos exames mais comuns, esses mais padrão assim, explicar cada um deles, qual que é o objetivo, né, de cada um e a importância dele no caso, né, falando aqui em primeiro lugar falando sobre saúde, em segundo sobre performance, né, porque sem saúde você não tem performance, e no que esses exames podem estar influenciando na sua performance. Principalmente você que é atleta de qualquer modalidade, principalmente atleta, você que pretende entrar no fisiculturismo ou que já é um atleta de fisiculturismo e ainda não conhece, né, ainda não sabe, eu vou estar falando da importância desses exames, dessa parte 1. Né? Eu fiz o exame, uma coleta de sangue há uns 2 dias atrás, né? E a primeira parte eu vou estar falando sobre os exames, e na segunda parte eu quero estar falando sobre os resultados dos meus exames. Né? No caso, eu tenho um pouco mais de 16 anos, né, como praticante de musculação, e eu estou indo para minha na metade, né, da minha quinta temporada como atleta de fisiculturismo, né? Então, no caso, nesse caso eu até nesse aspecto, né, deixei muito a desejar nesse aspecto, né? Porque eu nunca fiz esse tipo de exame, né? Então, eu analisando, né, as 2 últimas temporadas, eu achei que pode ter alguma coisa que possa estar prejudicando a minha performance, né? Então eu vou estar falando sobre isso, e na segunda parte eu vou imprimir os exames, os resultados vão sair via internet, e vou estar imprimindo e vou estar gravando ao mesmo tempo antes de estar vendo o resultado, como se fosse ao vivo assim, né? Eu vou estar lendo aqui de primeira e gravando, se possível sem cortes, né? Eu não gosto de fazer corte, eu não gosto de ficar editando vídeo, aí eu vou fazer sem cortes e vou estar falando dos resultados, né? Vamos ver o que vai dar. 16 anos eu deveria ter feito isso há muito tempo, né? Porque isso é fundamental. Eu tive muitos problemas que poderiam ter sido evitados, né, se eu tivesse dados, né, exames, e de acordo com o que for apresentado nos exames, o retorno, né, na consulta médica, a gente vai estar fazendo as correções com medicação, algum tipo de tratamento caso haja alguma coisa que não esteja ok, né? Então eu lembro mais ou menos de cabeça os exames, vou estar falando aqui. Foram 8 exames, né? E se caso eu esqueça de algum, depois no dia, semana que vem, que eu tiver com os resultados na mão gravando o segundo vídeo, aí eu vou estar. Aí eu vou lendo na hora e vou lembrando, mas a maioria eu lembro, né? Então eu fui no médico, na médica, né? E ela passou uma série de exames. Alguns eu pedi, né, para ela perguntou se eu tinha algum problema. Eu falei, não, é mais para um check-up, né, para saber como que tá indo as coisas. Aí ela acrescentou alguns outros, né? Então, vou estar falando aqui. Primeiro da lista era um hemograma completo, estava escrito, né? O hemograma, ele é aquele exame geral, né, que avalia a saúde da pessoa de maneira geral, né? Aí, caso, de acordo com os números que ele apresentar, com os números, tem uma tabela de referência, e você vai comparando. Caso você estiver muito fora daquilo ali, da tabela de referência, é indicativo que você possa ter alguma doença, né? Algum outro tipo de doença. Aí nisso o médico vai estar te encaminhando para exames mais específicos, né? Então esse é o que dá uma olhada de maneira geral, se você tem alguma infecção, se você tem alguma anemia, alguma coisa, vai dar para saber por alguma doença autoimunes, né? Vai estar dando para saber por esse exame, né? E segundo, glicemia em jejum, né? A glicemia em jejum é aquele que mede os níveis de açúcar no sangue, né? E para saber, né, se a pessoa tem algum diabetes, alguma coisa parecida, ou pré-diabético, alguma coisa, ela está prestes a poder desenvolver um diabetes e tudo. Isso é uma doença muito comum hoje em dia, e cada vez mais vem aumentando o número de pessoas que vão adquirindo essa doença. Algumas pessoas já nascem, algumas pessoas adquirem com o passar dos anos, né? Tem a tipo 1 e a tipo 2, e essas que a pessoa adquire ao longo dos anos
muitas vezes está ligada a maus hábitos alimentares, né? Péssimos hábitos alimentares. Hoje, esses produtos industrializados, produtos com muito açúcar, produtos com acabam e pessoas que exageram muito no consumo desse açúcar, às vezes com o passar dos anos também tem um fator genético, né, que também ajuda. Tem pessoas, na minha família mesmo, tem alguns casos, né, próximos, então é bom sempre estar dando uma olhada, né, por mais que você ache que está tudo ok, tudo às vezes você... E alguns recursos ergogênicos também, eles são diabetogênicos, né? Pessoas que fizeram muito uso de certos recursos também é sempre bom estar dando uma olhadinha, né? Porque pode ser que isso pode estar acontecendo com a pessoa. Triglicérides, que é o exame que mede colesterol bom e colesterol ruim, e alguns recursos ergogênicos, né, esteroides, principalmente alguns tipos específicos, estanazolol, o pessoal do Brasil gosta muito de usar estanazolol, não sei porquê, mas o que acontece? Eu digo estanazolol porque é um dos que ele é mais agressivo ao perfil lipídico, né? Que é o colesterol bom e o colesterol ruim. Ele baixa muito seu colesterol bom e sobe muito seu colesterol ruim. Não só ele, como alguns outros, mas falando nesse caso, ele é um exemplo de um esteroide muito popular que tem um perfil mais agressivo, né? Então o pessoal que faz uso aí, então é bom sempre estar dando uma olhadinha. E vamos ter mais TSH. TSH ele é referente à saúde da tireoide, né? A sua tireoide, uma glândula localizada aqui nessa região, que ela é diretamente responsável pelo emagrecimento. Pessoas que têm tireoide, têm problemas na tireoide, algumas têm dificuldade para perder peso, né? Então até falo para as pessoas que trabalham na consultoria alguma coisa, a gente pede, né? Mas o pessoal parece que não está nem aí para o negócio de exames. É um assunto muito sério que as pessoas não levam muito a sério. Então o seu resultado depende muito da sua saúde. Se você tiver por exemplo, no caso, tem pessoas que adquirem esse problema por algum motivo ou não, sim, não motivo aparente, acabam desenvolvendo esse problema, acabam engordando, qualquer coisa que come engorda, treina, tem dificuldade para secar. Não são muitos os casos, mas pode ser que o problema seja esse, né? É minoria, né, nos casos, mas é sempre bom saber se está tudo ok, né? Ou se ela está funcionando abaixo, né? Que hipotiroidismo, né? Hipo sempre significa baixo, né? No caso, pessoal que não sabe. Então, se ela tiver com uma baixa atividade, o médico vai estar fazendo ou se ela tiver praticamente zerada ou zerada, o médico vai estar fazendo uma regulação e passando a medir. Alguns casos de hipotireoidismo acredito que alguns casos são temporários, né? São reversíveis, né? E em alguns casos a pessoa pode estar tendo que fazer o uso desse medicamento, dos hormônios, né, da tireoide, por medicamento pelo resto da vida, né? Caso a tireoide não se recupere, né? Pessoal que no fisiculturismo, algumas pessoas, alguns atletas, né, fazem uso de T3, às vezes T3 e T4 combinados. Então o que acontece? Pessoas que usam altas doses durante longos períodos com certeza ela vai ter uma alteração ali nos números, né? Ela vai apresentar algum problema, que esse problema pode ser passageiro. Com o tempo o corpo vai se recuperando, vai voltando a produzir ficar nos níveis normais, e também pode ser que ela não volte mais. É difícil acontecer isso, mas pode acontecer. Eu conheço casos, né, de atletas que fizeram uso e que aconteceu que o tireoide do cara não voltou mais. Isso é muito pouco falado, né? E é muito importante que as pessoas se atentem a isso, né? Não é legal ficar tomando, você vai saber que você tem que tomar uma medicina. Continuando falando sobre o T3, conheço pessoas que nunca treinaram, nunca tomaram nada e que apresentaram esse problema. Tem esse problema de ter que tomar essa medicação, né, pro resto da vida. E também pessoas que eram saudáveis, com sua tireoide boa, que a tireoide, por uso prolongado e excessivo de hormônios da tireoide, acabaram desenvolvendo um problema, né? Eu conheço atletas que fizeram, aí tem a grande importância desses exames, né? Fora a questão da saúde, que é em primeiro lugar. Se você, por exemplo, você vai iniciar nesse caso, o atleta foi iniciar um trabalho, e o que acontece? A médica constatou que que a tireoide dele estava zerada, estava parada, né? O físico estava bom, estava legal, tudo, mas
ele ia estar iniciando um trabalho de pré-contest. Então, nesse caso, isso aí podia estar comprometendo a performance dele, né? O cara vai começar a investir, vai começar a comprar começar a comprar alguns produtos, né? Às vezes coisas caras, vai fazer um investimento alto numa preparação, em alguns casos, né? E fora o esforço que ele vai ter que... Aí o cara vai começar a fazer um monte de... Começar a apertar cada vez mais a dieta, ele vai achar que tem algum problema com a dieta, vai começar a fazer muito aeróbico, vai estar com dificuldade para secar, vai tomar... Aí o que acontece? Vai cada vez mais aumentar o aeróbico, essas coisas, e às vezes sem necessidade. Esse é um caso que às vezes a tireoide dele não está funcionando legal, não está funcionando praticamente, e ele vai estar se esforçando meio que à toa. No final das contas, o resultado não vai ser o esperado, né? É muito prejuízo, né, para um atleta. O vídeo acabou ficando com alguns cortes aí por causa da memória do celular, né? Então, continuando. No caso, né, voltando falando sobre o T3, nesse caso o médico vai estar fazendo aquela correção, né, caso seja necessário, de acordo com os dados que saírem nos exames, e enfim, né? Então, mais um exame. Agora o próximo é o TGO e TGP, né? Esse exame é muito importante porque ele vai verificar a saúde do fígado, né, da pessoa, né? O fígado, né, no caso, atletas de fisiculturismo, né, pessoal que o perfil das dietas, tudo, né, o perfil, às vezes, algum tipo de recurso ergogênico, ele pode também estar sendo agressivo ao fígado, principalmente esses esteroides, os 17As, né? O pessoal conhece Tanazolol, Dianabol, Imogenin, quem faz uso muito prolongado e em doses muito altas desses tipos de esteroides, assim, Halotestin também pode estar. É interessante que a pessoa sempre esteja de olho, né, nesses exames. Não só, às vezes, a combinação, às vezes não só pelo esteroide, às vezes a combinação do esteroide com uma péssima alimentação é o que leva a uma hepatite tóxica, né? Aí a pessoa acaba culpando somente, às vezes, o esteroide, que às vezes foi parte do problema. Às vezes o problema tem pessoas que tem hepatite tóxica através de bebida, né? Que também é difícil, né? Geralmente são muitos anos, muita bebida, muita coisa, a pessoa acaba desenvolvendo. Eu mesmo já tive hepatite tóxica, eu posso estar falando isso depois no outro vídeo mais específico, né? Então é muito desagradável, foi uma das piores situações que eu já passei na vida, né? Terrível. Perdi 13 quilos. Falando sobre os exames exame de TGO e TGP, né? Que é referente à saúde do fígado. Então é muito importante também que você esteja fazendo uma alimentação, a sua alimentação normal, né, do seu dia a dia. Muitos atletas, eles fazem um período pós-competição, e aquele período que às vezes alguns atletas acabam comendo muitas coisas que eles já não estavam mais acostumados, produzindo besteirada, produto industrializado, bolacha, doce, açúcar, e acaba que pode estar dando alterações nos números, né? Então é interessante que você faça num período que você esteja com sua dieta mais estabilizada, aquele tipo de alimentação que você faz durante o ano todo, né? Entendeu? E é muito importante também que você não treine um dia antes, né, da coleta do sangue, porque pode também estar dando algumas alterações nesses exames, né? Os médicos pedem que você faça essa bateria de exames, no meu caso foram 12 horas em jejum, então pode estar variando, né, esse número, para mais, para menos, não sei, mas no meu caso foram 12 horas, então é interessante também que você não treine um dia antes, né? Isso às vezes eles não falam, porque pode apresentar algumas alterações, ele vai estar te passando uma medicação que você às vezes não explicar o caso tudo direitinho para ele pode estar passando uma medicação, às vezes, que você não tem necessidade, né? No caso da pressão também, pressão arterial também pode estar tendo alteração, né? Devido à alimentação, excesso de sódio, muito sal, que as pessoas acabam consumindo, às vezes o corpo absorve muito isso, principalmente no período pós-competição, logo nos próximos dias. Então é importante que você dê uma estabilizada, espere. No meu caso, eu dei uma limpada na dieta, eu saí do campeonato, fiquei um pouco doente, então acabei saindo um pouco, comendo algumas coisas que eu tinha vontade, tudo, a pressão subiu um pouco, sempre acontece isso. No caso, eu voltei para uma dieta como se eu estivesse me preparando já para uma competição, comendo boas quantidades, mas bem limpo, né, durante uns 6, 7 dias. Aí a pressão voltou ao normal, ficou tudo ok, eu fiz a coleta dos exames depois disso, né? Isso é uma dica que eu dou. E mais ou menos tem os exames de creatinina e ureia, né? Que eles são referentes à saúde dos rins, né? Então,
no meio do esporte, lutadores, às vezes atletas de fisiculturismo, muitos atletas às vezes utilizam diuréticos, né? Às vezes doses altas, às vezes algumas doses, na maioria das vezes doses baixas, algumas doses altas, e para acabar baixando o peso, para estar se enquadrando em uma categoria, numa pesagem, ou então para estar tirando água, para apresentar um físico mais seco. Então quem faz uso disso também tem que ficar de olho nesse exame, né? E também, às vezes devido a uma má hidratação, tem pessoas que bebem muito pouca água, uma quantidade muito alta de proteínas, também pode estar dando um problema. É difícil, mas pode acontecer nesse caso, né? Também a quantidade alta de minerais, é o mesmo tipo de problema por excesso de ferro na alimentação. Isso também pode estar ocasionando problemas renais, né? Então, esses problemas podem ser mais simples, outros mas é sempre bom estar, pode ser mais grave, pode ser mais simples, né? Vai depender, né, de cada um, do que fez, do que foi feito. Isso aí, pessoal, é bom ficar de olho, né, nesse exame. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem aí. Então, se você que tem plano de saúde, você tem alguma facilidade ou não, assim, é muito interessante que você possa estar fazendo, né, dando um jeitinho aí para fazer esses exames. Isso aí vai estar influenciando diretamente na performance de vocês, né? É muito importante, o pessoal acaba deixando muito de lado. Eu mesmo falo isso, mas eu também pequei um pouco, né, nessa parte. Eu vou estar querendo dar uma atenção agora especial, sempre que eu periodicamente alguns acompanhamentos, né, para a gente estar vendo, porque senão você acaba fazendo muita coisa e não tendo o resultado que você espera, né? Então, é isso aí. E semana que vem tem mais, eu vou estar dando uma olhadinha nesses exames aí, para ver se está tudo ok. E será que eu não estou esquecendo de nada? Esse ano eu vou dar uma olhadinha agora no calendário, esse segundo semestre do ano. Eu vou estar fazendo agora, talvez, ver alguma data, algum campeonato aí legal, um campeonato grande aí, uma coisa talvez internacional, quem sabe, né? Vamos ver direitinho. Eu vou estar aqui dando uma atenção especial pro canal. Eu falei a mesma coisa no passado, mas esse ano eu quero estar abrindo mais os assuntos aí, fazendo parte de dieta, que eu acho bem legal, parte de dieta, estratégias, uma coisa sobre treino também, fazer um trabalho legal mostrando essa preparação para esse campeonato. Em breve vou estar falando aí qual campeonato, qual a data, o prazo que eu tenho. E só para fechar o vídeo, esses exames que eu acabei de falar, é importante que vocês estejam fazendo ele num período ou um período mais relaxado você que é atleta, né? Ou um período que você não esteja no meio de um pré-contest ou no final, né? Ou então até iniciado já um pré-contest, porque no caso algumas pessoas fazem utilização de muitos recursos ergogênicos, substâncias termogênicas, uma série de coisas. E isso, se você fizer isso durante esse trabalho, você pode ter diversas alterações nos seus exames, né? Então você pode estar fazendo isso num período de cruise, uma coisa assim que você não está usando quase nada, praticamente nada, ou então que não esteja usando nada, melhor ainda. Então, que é interessante que você esteja fazendo nesse período, né? Porque se você fizer no começo, ou principalmente no meio, e pior ainda no final, você vai apresentar muitas alterações. Então, é isso aí, pessoal. Fiquem espertos aí, cuidem da saúde de vocês aí. O bem mais precioso que a gente tem é a nossa saúde, né? Às vezes a gente acaba dando muito valor, assim, cada vez mais na saúde. No dia que você perde, quando está tudo ok com você, você não se preocupa muito com isso. O dia que você estiver numa situação, espero que não aconteça, mas quando você está numa situação difícil, assim, você lembra, nossa, queria tanto fazer isso, queria tanto poder fazer coisas simples, assim, eu queria poder treinar, queria poder hoje estar treinar, podia estar fazendo alguma coisa, e você só dá valor a isso quando você não tem. Então, não espere que aconteça isso com você, né? Valorize sua saúde, e é isso aí. Eu posso dizer também que, em termos de performance, os melhores atletas que eu conheço, o pessoal que começou competindo comigo, o pessoal que compete até hoje, o pessoal que chegou nos mais altos graus, assim, alguns conseguiram até Procard, muito legal. A maioria desses grandes atletas, né, vocês podem até estar vendo hoje em dia também no YouTube, tem muito exemplo disso. A maioria desses melhores atletas foram os atletas que sempre estão fazendo acompanhamento com um trabalho com algum médico, né? Estão sempre monitorando exames, fazendo tudo de acordo, né? Se preservando mais. São essas pessoas que vão se manter durante muito tempo no esporte, né?
Não adianta às vezes você ver um atleta, cansei de ver atletas muito bons, atletas brilhantes assim, que tiveram uma carreira muito curta, né? Muito curta devido à falta de cuidado. Se você pretende ter longevidade no esporte, sucesso e cada vez mais evoluções, então fica aí a dica, tá certo? Muito obrigado aí, isso aí, valeu!